Olá, amigos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à casa-chefe do Racionalismo Cristão. Sejam bem-vindos à Sala Luiz Tomás. Sejam bem-vindos à 110ª reunião do grupo de estudos aqui da casa-chefe. Hoje com o tema Justiça à Luz da Espiritualidade. Boa tarde também, ou boa noite, para os amigos internautas que nos acompanham a partir de agora através do nosso canal no YouTube, também pelo Facebook. É um prazer tê-los conosco. Sentem aqui, fiquem à vontade, vocês também, aqui conosco. Os grupos que se formam nas casas também, Campo Grande, Marília, Santo André e tantos outros lugares que sabemos estão reunidos agora, nos acompanhando a partir desse momento. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado pela companhia. Antes de começarmos com o grupo de estudos, eu queria falar sobre a importância dessa pesquisa que nós estamos fazendo para que possamos conhecer um pouco sobre as pessoas que se afinizam com o racionalismo cristão, de que maneira elas chegaram, de que maneira elas se relacionam com a gente. Por quê? Para que nós possamos, então, traçar um perfil das pessoas que estão aí perdidas por esse mundo afora, como nós estávamos, né? E que, de repente, nos encontramos no racionalismo cristão. Então, esse é o objetivo da pesquisa. E ela foi preparada por especialistas. Eu vou mostrar aqui uma pergunta para vocês não vão entender muito bem, mas para eles tem todo o sentido depois, para que eles possam traçar, como dissemos, esse perfil. Esta é a nossa página principal no Facebook. Vocês encontram essa pesquisa lá no Facebook, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, é só digitar esse link aqui, que vocês vão para a pesquisa na internet e qualquer coisa é só pedir para o sobrinho, para o neto, para o primo, para que eles ajudem vocês e fica mais fácil, né? Eu disse que tinha uma pergunta. Começa assim, o questionário, ele começa dessa maneira, né? Como é a espiritualidade na sua vida? Primeiro, gostaríamos de conhecer mais sobre você, mas fique à vontade para não se identificar. Só são obrigatórias as perguntas mais estratégicas para a nossa pesquisa. E as perguntas estratégicas são aquelas que estão identificadas com um asterisco, né? Em que ano você nasceu? Tem que falar, não tem jeito. Isso é fundamental para a gente. Desculpa. Agora, também, sexo também é fundamental para a gente saber, né? E aqui já começa a brincadeira, né? É feminino, é masculino ou você não quer se identificar? Fica à vontade também. Tem essa opção, ó. Prefiro não dizer. Tem gente que tem dúvida, né? Brincadeira, gente. Olha, só respeitando aí a vontade de cada um. Vocês vão perder aí, ou vão investir 3 minutos no máximo para responder as perguntas. Não é um questionário fixo. Se fosse, a gente distribuiria para vocês, porque dependendo da resposta que você dê, ele te conduz para um outro tipo de pergunta. Então, daí a importância, e nós vamos ficar até o final do mês, mas não sejam brasileiros, não deixem para amanhã, né? Faz que não é imposto de renda, só entrega no último dia de abril. Não, vamos responder o mais breve possível e participar, então, deste momento para a gente. Bom, vamos ao tema. O nosso tema, Justiça à Luz da Espiritualidade. E o objetivo do estudo da Justiça à Luz da Espiritualidade não é a gente aqui realizar uma análise pormenorizada do seu conceito, das suas raízes históricas, nem de seus desdobramentos, sendo, pois, desnecessário tamanho esforço intelectual e investigativo. É suficiente a firme disposição para enxergar seu conteúdo pelo prisma ampliador da filosofia racionalista cristã,
para que possamos compreender a partir de sua essência. Ou seja, nós não vamos aqui discutir a Lava Jato, não vamos discutir os seus desdobramentos, não é essa justiça que nós queremos falar. Tampouco a justiça divina, até porque nós não acreditamos nessa história, não é verdade? Nós queremos falar da justiça do ponto de vista da espiritualidade, que com certeza nós vamos entender a sua essência, a sua necessidade, a sua objetividade. Essa é a ideia. Bom, só lembrando, né, o nosso método este ano é de nós passarmos todos os slides e vocês vão anotando aí as perguntas, as dúvidas que vocês têm. O pessoal também na nossa companhia aqui, o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook. E no final a gente abre então para as perguntas. Ainda dentro dos traços gerais, nesse item 1.2, o uso da palavra justiça tornou-se bastante equivocado em razão de designar de forma genérica realidades e sentimentos distintos, e em alguns casos até mesmo contrastantes. As numerosas definições de justiça serão deixadas de lado, pois derivam de noção estritamente materialista e, portanto, reducionista e concebida como duelo em que, para uma das partes ganhar, a outra necessariamente deve perder. Não é essa a justiça que a gente quer falar aqui. Eu fiz uma palestra em Santos, não sei se vocês acompanharam, e justamente esse era o tema. E foi daí, da palestra, que nós trouxemos para o grupo de estudos esse tema. E eu contei uma história, que eu espero que o protagonista não esteja me vendo agora, me ouvindo, mas eu contei uma história para começar a palestra, essa questão aqui de quando uma das partes ganha, né, a outra necessariamente deve perder. Nós temos 4 filhos, Iraci e eu, e o mais velho, ele dizia, eu só quero justiça. Ou seja, ele queria o sanduíche maior porque ele era maior. Ele queria o doce maior porque ele era maior. Então, essa era a visão de justiça dele. Beijo, Lauro. Mas não é essa justiça que a gente vai falar aqui. E ainda em traços gerais, o item 1.3, esse estudo aqui procurará demonstrar que, não obstante seus inegáveis aspectos materiais, a justiça existe efetivamente como instrumento de equilíbrio que nasce da realidade transcendente, ou seja, da realidade espiritual, para estabelecer oportunidades iguais de desenvolvimento ético e moral no campo das relações humanas. Essa é a finalidade da justiça em nosso ponto de vista, ou seja, para que a gente tenha oportunidades iguais, para que a gente tenha condições iguais para o desenvolvimento ético, o desenvolvimento moral da humanidade e, claro, nas suas relações. A gente podia até fazer um paralelo aqui entre aquilo que nós estamos falando em termos de justiça à luz da espiritualidade e também a questão da lei de causa e efeito. Porque muita gente acha que a lei de causa e efeito, ela caustica, ela castiga, ela pune. Nada disso. É uma lei do equilíbrio universal. Né? Para que haja equilíbrio universal, para que haja equilíbrio entre as relações, e já que estamos no planeta Terra, somos seres humanos aqui, os últimos da cadeia, né? Isso também a gente tem que pensar em termos de justiça. Será que estamos sendo justos com os demais que estão abaixo da cadeia? Tramita no Congresso, se eu não estou enganado, no Senado, um projeto que dá uma condição diferente para os animais de estimação.
né, fazendo justiça, porque eles têm sentimentos, eles sofrem, eles são maltratados, e a pessoa diz, não, eu sou dono do animal, faço o que eu quero, e não é bem assim. Né? Bom, mas esse não é o tema aqui, daqui a pouco o pessoal vai começar a falar do cachorro dele, que vai virar gente, e etc. E não é essa nosso objetivo aqui. Né? Mas para que a gente tenha que a gente, nesse estudo, a gente já vá fazendo esse paralelo do equilíbrio, do desenvolvimento. Sem justiça não há possibilidade de nós termos uma boa relação humana ou boas relações humanas. E se a gente se esquecer da lei de causa e efeito, a gente também não vai entender bem a visão de justiça sob a luz da espiritualidade. Vamos em frente? Bom, precisamos para isso ampliar o nosso olhar, não é verdade? Mesmo em meios rústicos e hostis, precários e desguarnecidos do ponto de vista material, são incontáveis os caminhos de crescimento espiritual que a vida oferece a todo instante. Adversidades são circunstâncias tão fecundas e reais, tão próximas e possíveis, que quem não as reconhece e valoriza, incide em ato de injustiça. O que quer dizer isso? Significa que, mesmo nos ambientes mais rústicos, nos locais que, claro, foram escolhas do espírito em função do quê? Da lei de causa e efeito, mesmo dentro dessas condições, mesmo dentro dessas adversidades, existem perfeitas condições, sim, para que se valorize os atos de justiça. Porém, principalmente nesses ambientes e naqueles outros abastados, etc., quando alguém é justo, é merecedor de destaque, de elogios, né? Quando, na verdade, isso deveria ser o procedimento normal, o procedimento comum de todos. Bom, então, quando a gente amplia o olhar, sem dúvida nenhuma, a gente vê que a justiça tem que ser para todos, não é verdade? E aquela palavrinha difícil de falar, né? Mas muito boa, porque a pluralidade, ela precisa de harmonia. Então, essa pluralidade de elementos naturais mutuamente harmonizados à disposição do gênero humano para seu desenvolvimento e manutenção, bem assim a diversidade de cenários e possibilidades existentes neste planeta que permitem a realização dos indivíduos e a renovação de seus ideais e perspectivas, demonstram que a justiça é, antes de tudo, um alto e meritório princípio universal, pois funda-se nas leis evolutivas. Tudo quanto existe dá o mais claro testemunho da força singular e inefável superioridade da justiça. Eu falei isso logo lá nos traços gerais, né? Então aqui a gente vem corroborando com esse texto aquilo que a gente disse lá no início. Mas a importância dessa harmonia, que é real, é fato, ela existe quando há o conhecimento sobre a espiritualidade. E todos, indistintamente, todos, seja qual for a sua condição, tem em qualquer cultura, em qualquer ambiente, em qualquer nível socioeconômico, social, étnico, em qualquer ambiente, portanto, todos os seres têm a possibilidade de se desenvolver, têm as oportunidades dessa diversidade, como nós chamamos aqui, de cenários, ou seja, de oportunidades, de possibilidades que o planeta nos oferece. Se
não nos oferecesse, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos todos nos nossos mundos de origem. Mas se aqui vimos exatamente por conta da necessidade que temos de evoluir. Mas só vamos evoluir se tivermos essa visão. Ou seja, primeiro, de que somos todos iguais. Segundo, que a justiça, ela não é um direito meu, é um direito de todos. E o meu direito termina onde começa o direito do meu semelhante. É isso que a gente quer ou tenta dizer aqui para vocês. Bom, e todo mundo quer justiça. Pai, eu só quero justiça, né? Mas tem que ter equilíbrio. Né? Na perspectiva da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, justiça e equilíbrio são duas realidades de tal forma interpenetradas e conexas que formam, sem dúvida, uma unidade indissociável, não se separam. Tamanha é a relevância desse conjunto harmonioso que não há exagero em afirmar que ele consiste na sede das demais virtudes. Olha o que a gente está dizendo. Temperança de ânimo, fortaleza de espírito e a tão almejada felicidade fundamentam-se no equilibrado senso de justiça, que impõe ética nas relações e enseja autocontrole e reflexão, estimulando, por conseguinte, o cumprimento dos deveres. Justiça, assim considerada, exige, por consequência lógica, sua aplicação integral em todos os setores da vida, seja na ordem econômica, no âmbito cultural ou na vida social, entre outros, a fim de que o ser humano possa conviver e se desenvolver segundo a dignidade que lhe é intrínseca. Ou seja, o ser humano por si é digno, o que muitas vezes ele acaba se envolvendo, acaba se deixando levar por situações que o tornam indigno. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: todo mundo, no fundo, é bom. Ninguém vem aqui para ser bandido, ninguém vem aqui para contrariar as leis, sejam elas as leis criadas pelas instituições e sejam elas as conhecidas de todos nós, evolutivas. Então, essa temperança de ânimo, né? Ou seja, a gente está sempre no autocontrole, estar sempre no equilíbrio, estarmos, como dizia Luiz de Matos, né? Nós sermos justos, sermos honrados, sermos... ele usava mais dois termos aqui, que são de Cícero. Está lembrado, Joaquim? Moderação e ponderação. Está aqui, está na temperança. É isso aí. Né? E a fortaleza de espírito, que é aquilo que nós aprendemos principalmente a desenvolver dentro do racionalismo cristão, traz a tão almejada felicidade, mas para isso nelas se fundamentam o equilibrado senso de justiça. E ele impõe, então, nas nossas relações, sejam elas sociais, profissionais, familiares, conjugais, impõe, portanto, esse autocontrole e, por consequência, a consciência de estarmos no cumprimento dos nossos deveres. Vamos em frente? Consequências. Tudo na vida tem consequência, né? Uma vez desprezado o alto e meritório valor da justiça como princípio espiritualista, a austeridade converte-se em astúcia, o amor em sentimento de posse, o trabalho em exploração, a sinceridade
em vileza, a verdade em mentira. Enfim, a total subversão das virtudes, afirma o racionalismo cristão. Quando a gente fala, vocês lembram, quando a gente fala sobre viver uma vida equilibrada, quando o racionalismo cristão nos fala de viver uma vida equilibrada, não nos indica sempre o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à proa, como é que é, Sérgio? Nem tanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? Então, é o ponto de equilíbrio. E é isso que a gente está querendo mostrar aqui, ó. Se as pessoas desprezarem o alto e meritório valor da justiça como um princípio espiritualista e não como algo da matéria, e não como algo, está escrito na lei, eu tenho que cumprir, não é, doutor? Essa tem que cumprir mesmo. Depende, né? Mas, tem que cumprir. Mas não é isso que a gente está querendo dizer. É muito mais profundo o que a gente quer passar. E quando não existe essa austeridade vamos dizer assim, de consciência, a pessoa austera, ela se torna astuta, esperta, né? Quando ela vai para o exagero, quando ela vai para o extremo, né? O amor, ele se torna um sentimento de posse. É tanto amor, que eu sou seu dono. Te amo tanto, meu bem, que eu sou seu dono. Isso não é amor. Isso tem outro nome. Cadeira F. E o trabalho, quando ele não tem uma reciprocidade, ele não tem um respeito, ele não é sob a égide, né, das leis, etc., ele se torna uma exploração. A sinceridade usada muitas vezes para enganar, né, para vilipendiar, para a vileza, para a esperteza, né? A verdade, a mentira. Então, acho que vocês entenderam o que a gente está tentando passar, né? E a intangibilidade e perenidade da justiça. Como princípio espiritualista, a justiça é intangível e perene. Intangível, pois nenhum fator externo a alcança, fundamentada que é na própria inteligência universal. Ela advém da inteligência universal. Ela está calcada na inteligência universal. Perene porque não está sujeita à corrosão dos preconceitos ou à fraqueza das opiniões humanas. Tampouco as mudanças culturais humanas. Se a gente for olhar a justiça, a chamada justiça dos homens, nós vamos ver que há 300 anos atrás, há 200 anos atrás, era lei a exploração da escravidão. Era lei. Os países eram protegidos por leis, né, para exercerem esse absurdo. Então não é essa a visão. Perene porque não está sujeita à corrosão dos preconceitos ou à fraqueza das opiniões humanas. A justiça possui em si a substância e a força da imutabilidade e da universalidade, que determinam sua primazia frente às concepções materialistas. Então, a gente tem que sublimar da ideia do que a gente tem hoje, na maioria de nós, sobre justiça, para a gente poder entender essa questão da intangibilidade e da perenidade. Ou seja, é mesmo fazendo aquele paralelo que a gente começou aqui fazendo sobre a lei de causa e efeito, né, dá uma ideia para a gente do que é a questão da justiça. E
soluções equilibradas. Com efeito, a percepção da importância de se buscar soluções justas para os conflitos e desafios que surgem na vida, bem assim o empenho em valorizar as decisões equilibradas e equânimes, refletem, em certa medida, o abandono das visões acentuadamente unilaterais e, por extensão, a abertura do ser humano para a moderação, a serenidade, a ponderação, o valor e a justiça como pano de fundo da espiritualidade. Ou seja, aí de novo, né, a temperança, a moderação, a serenidade, a ponderação, o valor, a justiça, como pano de fundo, eu diria como base da espiritualidade, para que a gente possa ter sempre soluções equilibradas em nossas vidas. Mas a gente está sempre com o olhar para o lado de fora, né? Seria por demais insensato esperar que alguém que despreza a consciência vigilante e a razão natural agir com justiça. Atitudes justas e inteligentes refletem o bom uso do raciocínio e da sensibilidade, bem como o cumprimento de normas de moralidade, decoro e educação. Decoro, essa palavra lembra alguma coisa? E educação para com o próximo e a sociedade, comportamentos que não se devem restringir a observâncias exteriores, mas alimentarem igualmente a chama interior da personalidade serena, confiante e equilibrada. Então, estas observâncias exteriores, né, levam a gente a ser sensato. Essa é a ideia que a gente quer transmitir, né? Até aí tudo calmo, né? Vocês também, mas estão anotando as dúvidas, né? Por favor. Hoje tem bastante gente para responder aqui as dúvidas, não sou eu que respondo, não. E a atitude espiritualista, face aos incontáveis deveres e obrigações e às prescrições e imposições sociais que fazem parte da realidade dos seres humanos, a atitude espiritualista do racionalista cristão, convicto, deve consistir em distinguir e reconhecer nessas situações uma dimensão superior, um propósito elevado, uma finalidade evolutiva. Para tanto, não se deve deter na obrigação em si. Prestem atenção nessa frase. Não se deve deter na obrigação em si, muito menos na opinião alheia. Mas, para assim agir, deverá articular seus atributos espirituais de tal forma positiva que consiga desenvolver uma convicção viva, autêntica, profunda e robusta, que vá além dos condicionalismos socioculturais e dos fatores psicológicos, permitindo-lhe discernir com clareza o que é fundamental do que é ilusório e lograr que sua aspiração por justiça se exprima com o necessário vigor para que se efetive sua autorrealização espiritual e material. Ou seja, nós temos que ser justos e não para inglês ver. Nós temos que ser justos por uma questão interior, por um dever espiritual. Ficou claro? Vocês vão passar o final de semana estudando esse livreto, né? Responsabilidade e justiça. Maneira eficaz de desenvolver proficuamente o senso de justiça é eliminar do campo das ideias qualquer impulso à transferência de responsabilidade. Não fui eu. A pessoa que busca amadurecer psicológica e espiritualmente precisa assumir conscientemente e de maneira resoluta a responsabilidade sobre seus atos.
quando situações menos felizes são vivenciadas, ela deve procurar entender sua participação nesse contexto, sem nunca atribuir os insucessos a outrem, a determinado grupo de indivíduos ou a suposto destino tirano, implacável e injusto, a vontade de um ser divino que lhe impôs um castigo e ela não merecia isso, onde já se viu, isso foi uma injustiça, não é isso que a gente ouve aí boa parte do tempo? Por que isso aconteceu comigo? Eu nunca fiz mal para ninguém. Por que isso veio acontecer comigo? Eu nunca pensei mal a ninguém. Ué, mas se as coisas acontecem, é porque tem uma razão de ser. Né? Tudo tem o seu motivo. E nós não devemos, então, alimentar nunca, como geralmente acontece para muita gente, a ideia da transferência de responsabilidade. Não fui eu, como eu disse aqui. Né? 11. Visão transcendente, ou seja, uma visão espiritualista. Angústia, dificuldade de pôr em prática os propósitos acalentados e aridez emocional que muitas pessoas vivenciam, tem por fundamento o orgulho, a autocondescendência e, em especial, o senso de justiça completamente distorcido por desconhecerem os princípios racionalistas cristãos. É da ausência de disposição de vencer-se a si mesmas e de compreender a vida de maneira mais abrangente que delas brotam perniciosos complexos, dentre os quais o de vitimização ao se sentirem eternamente injustiçadas pela vida. O afinco na busca pelo apuro do senso de justiça se dá numa dúplice direção, no comportamento ético-moral que siga, sobretudo, os ditames da consciência esclarecida e no repúdio a tudo que diminua a dignidade humana. Essa é a visão transcendente, a visão espiritualista que nós temos que ter sobre a justiça. Ou seja, não querermos jamais nos vitimizarmos, como eu disse anteriormente, de nos sentirmos eternamente injustiçados. Feito? E como a dona Fátima chegou, vamos concluir. Conclusão. Quanto mais profundamente compreenderem, gente, ela já estava lá embaixo muito antes da gente chegar, hein? Quanto mais profundamente compreenderem o sentido, a força e a magnitude da justiça, inclusive o brilho de seu cultivo, tanto mais preparadas estarão as pessoas para um convívio respeitoso e harmônico com seus semelhantes, e livres de enganos e contradições dissolventes, que, historicamente, têm angustiado e enfraquecido tantos indivíduos, ensina o racionalismo cristão. Se as pessoas colocarem esses 12 slides em prática no seu dia a dia, não tenho dúvida nenhuma de que, primeiro, ninguém vai se sentir injustiçado. Segundo, ninguém vai querer aquilo que não é o seu direito. Todos vão se respeitar. Vão conviver de forma respeitosa e harmônica. Ninguém vai precisar dizer, opa, você está pisando no meu pé. Né? Porque é, infelizmente, muito comum a gente ver, principalmente nos ambientes profissionais, acadêmicos, a gente vê pessoas pisando não no pé, mas na cabeça de outras pessoas para
galgarem aquilo que elas acham que têm direito, quando, na verdade, elas estão cometendo não só um ilícito espiritual, como, claro, a própria injustiça, como nós aqui acabamos de enfatizar. Então, para que a gente viva de forma harmônica neste mundo, independentemente do grau de espiritualidade, do nível sociocultural, do nível intelectual, independentemente da localização que a gente esteja neste mundo, se a gente tiver essa visão de justiça que o racionalismo cristão nos mostra e colocarmos em prática, não adianta a gente estudar e não colocar em prática. Então, se a gente colocar em prática isso, claro, sabemos, não somos perfeitos, mas buscamos, como dizia Humberto Rodrigues, nos esforçar ao máximo para errar o mínimo. Então, dentro deste procedimento, com certeza, nós vamos viver de forma mais harmônica e mais fraterna, porque o que está faltando à humanidade, principalmente, é fraternidade. E na raiz da falta de fraternidade está o senso, a consciência do senso de justiça. É isso que nós queríamos dizer. Perguntas? Temos-las todas, como diria um amigo meu. Temos-las todas, só não temos as respostas. Bora lá? Vamos? O tempo urge. Perguntas? Esse foi o grupo de estudo mais curto que eu já fiz. E se vocês não tiverem perguntas, a gente encerra agora. Rapaz, 1,14 e alguma coisa. Nós estamos falando da pole position do holandês Verstappen, que desbancou a Mercedes. Pergunta? Aqui. Vamos lá. Fala, professora. Bom, eu vou falar sobre um caso que a minha mãe contava. Por favor. Nome, CPF, senha do banco. Maria Eliane. Maria Eliane. Assim. Minha mãe era da zona rural, né? Aqui do estado do Rio mesmo, e aí veio para cá, né? Cidade. Então, ela contava os casos, muitos casos, quando a gente era pequena, de lá, né? De quando ela, lá no início do século passado, né? Que ela já até casou tarde. Então, estava sempre contando o caso, e ela falou de um rapaz, porque o que acontece? Não tinha escolas, né? Imagina no início do século passado. Tinha escolas, então, as pessoas trabalhavam na fazenda, e lá tinha as casas, né? E ele chamava os trabalhadores de colonos. Olha só, o Brasil deixou de ser colônia, né? 1822, antes já tinha sido o Reino Unido de Portugal, 1815. Mas, quer dizer, as pessoas não estudavam, né? Dependiam muito daquelas pessoas, dos donos das fazendas, né? Então, minha mãe contava o caso de um rapaz que ele não queria pegar o salário dele. Então, ele confiava tanto assim no fazendeiro que ele deixava salário e falou, daqui a uns anos e tal, o senhor me dá todo o salário, né? Tudo isso, confiava, aquela confiança, né? E tal, aí morava na casinha da fazenda. Quando chegou no dia que ele quis todo aquele dinheiro do trabalho dele, o fazendeiro não deu. Né? Porque não tinha quem recorrer, né? As fazendas eram uma longe do outro. Não deu mesmo, não deu o dinheiro dele. E minha mãe contou, inclusive, que depois ele logo faleceu. Né? Porque não tinha como a quem recorrer. O outro disse que não devia nada a ele e tal. E assim, né, acontecia, né? Porque as pessoas não tinham a quem recorrer. Então, quem tinha o poder é que mandava. Isso no início do século passado. Muito bem. Alguma dúvida? Pergunta? Diga, Arnold. Microfone. Da Soraya Silva de Abreu. Sobre o slide 5. As consequências, como prevenir que a rotina motive a falta de justiça em pequenos gestos que acumulados ao longo dos anos
subvertam as virtudes lentamente. E qual a pergunta? É essa. Como prevenir que a rotina motive a falta de justiças em pequenos gestos que, acumulados ao longo dos anos, subvertam as virtudes lentamente? Olha, é a prática diária, né? Não ficar esperando que as coisas aconteçam, né? Então, é a prática diária. Não é, acabou agora de pouco a Marilene de dizer aqui, um camarada que ficou a vida inteira depositando, entre aspas, o salário dele na mão do fazendeiro, e depois, o dia que ele quis, no final da vida dele, ele quis buscar, recobrar aquele valor, ele não conseguiu, e claro, houve ali um ato de injustiça, mas se não se tivesse deixado as pequenas coisas, entre aspas, aí no caso era o salário mensal dele, mas se a gente não deixar as pequenas coisas passarem no nosso dia a dia, as pequenas injustiças serem cometidas, eu acho que a gente está prevenindo, sim, muitas grandes catástrofes que acontecem dos relacionamentos humanos, da prepotência que algumas pessoas se arvoram, né? Quando a gente fala aqui da austeridade que se converte em astúcia, do amor em posse, enfim. Então, tem que ser, nós temos que estar percebendo nos nossos relacionamentos diários os sinais, as pequenas manifestações de que, vamos dizer assim, a gente possa estar cometendo ou possa estar sendo vítima deles. Então, na observação diária. E eu penso, Soraya, que também algo que vai nos proporcionar essa percepção é o esclarecimento espiritual. Além, claro, de nós estarmos fortalecidos espiritualmente para que a gente não se deixe envolver, não se deixe enganar. Mas sim, no dia a dia, nas pequenas coisas que, quando se avolumam, às vezes você passa uma vida, não é? E não percebe que ali houve pequenos gestos ou de incompreensão ou de exploração que acabam culminando com grandes problemas. Eu lembro de um caso, eu acho que eu já contei para você, de um casal que estava comemorando 50 anos de casado. Muito pobrezinhos, muito simples, mas muito honrados, né? O casal vivia ali naquela vida simples e tal. E um dia, então, ao completar 50 anos, o velhinho disse: olha, velha, eu vou até a padaria e vou comprar aquele pãozinho que você tanto gosta, né? E foi na padaria, comprou o pão e cortou o bico do pão para ela e tal, pegou no guardanapo, entregou, olha, com todo o amor desses 50 anos. E ela disse: velho, posso te dizer uma coisa? Eu não gosto de bico de pão. E durante 50 anos, ela aceitou aquela condição. Então, é uma brincadeira? Pode até ser uma brincadeira, o que eu acabei de falar. Mas é um exemplo de, muitas vezes, as pessoas vão deixando as coisas passar, vão deixando as coisas acontecerem. Ah, amanhã vai ser melhor. Não, essa pessoa vai cair na real. Não, e dá nisso. Mais perguntas? Pode ser uma daqui agora? Boa tarde a todos, meu nome é Vicente. Com relação ao meu CPF é só de 1 a 9, o dígito é 10. A senha é 1, 2, 3, 4.
Bom, para dizer o seguinte, no slide número 6, aí eu faço Estava tão perto, hein? Pois é. E também há uma referência no slide 1.3. Você quer falar sobre qual? Eu quero falar justamente sobre o slide 6. É porque tem uma referência aí no 1.3, no slide 1.3. A questão, por exemplo, quando aqui está escrito a questão da intangível e perene. Bom, intangível, tudo bem, pois nenhum fator externo a alcança. Nós estamos nos referindo à justiça. A alcança fundamentada que é na própria inteligência universal. A questão de perene, que é um item aí colocado aqui, eu entendo a questão de perene, algo que mantém-se independente do tempo. Aí, nesse caso aqui, é uma explicação, porque não está sujeita à corrosão dos preconceitos ou à fraqueza das opiniões humanas. Bom, na questão do tempo, né, eu diria que, realmente, dentro dessa questão aí, já que nós estamos colocando aqui a questão da justiça sob o enfoque espiritual, eu quero dizer o seguinte, que nesse caso, no caso de perene, ele seria mais que, no caso nosso, da justiça, dentro dos conceitos espiritualistas, ela independe realmente de tempo, porque a questão seria que ela seria inflexível, porque nós temos, aí você muito bem falou, Gilberto, sobre essa questão de quando você se reportou a questão da escravidão. Bom, naquela época havia a escravidão e era sustentada pela lei da escravatura. Bom, o que acontece é o seguinte, nesse caso, eu entendo o seguinte, que dentro do ponto de vista da espiritualidade, a justiça ela independe de conceitos que outrora foi assim, agora está assado. Não, nós temos o nosso conceito de justiça espiritual dentro daquele enfoque de todos esses slides que estão aí nos 12. Mas, então é isso, ela é inflexível, vou colocar aqui, ela está mais como inflexível e inexorável, independente do que está havendo, do que está se passando dentro de conceitos jurídicos, etc. e tal, para nós, no sentido da espiritualidade. Ok? Então era isso aí que eu queria falar. E acho que foi isso que a gente tentou passar e acho que foi o que você captou, não é? Por isso é que a gente disse que ela é perene. Exatamente, ela perene. Não é temporal. Atemporal, porque ela independe de juristas, Não, é isso. Que nós entendemos que deve ser assim. Ok? E aí ela segue. Ok, obrigado. Mais perguntas? Pois não? Lá do chat ou do WhatsApp? O pessoal está mandando pelo WhatsApp também ou você não está olhando? Pelo WhatsApp, o pessoal só manda afirmações, não estão mandando perguntas, não. Ah, tá bom. Muito obrigado. Jorge Ramos, pelo YouTube. Qual seria a justiça e o equilíbrio para uma sociedade que pratica o feminicídio em massa? Espiritualidade. Eu acho que está faltando exatamente isso, né? Espiritualidade, porque se houvesse consciência, por exemplo, de que o espírito não tem sexo, hoje ele encarna num corpo feminino por necessidades evolutivas. Amanhã ele pode encarnar num corpo masculino também por necessidades evolutivas. Agora, se essas pessoas alimentam o ódio, se aproveitam da fraqueza, ou não é fraqueza, mas da sutileza física da mulher para se impor,
naturalmente que estão angariando problemas para si mesmos. Então, falta, na minha opinião, espiritualidade, a visão da eternidade da alma e, ao mesmo tempo, isso conduz essas pessoas a esses desatinos. Eles acham que morreu, acabou, está tudo certo, né? Deus vai me perdoar, até porque eu tinha razão, né? Afinal de contas, eu acho que eu sempre tenho razão, né? Porque são pessoas que agem assim, não é verdade? Por isso é que elas são prepotentes, por isso é que elas se aproveitam da fragilidade, era esse o termo que eu queria usar, a fragilidade de uma pessoa, de um espírito que está num corpo feminino. Mais perguntas? Pode falar. No YouTube da Maria Luísa, como desenvolver a fortaleza de espírito? Olha, isso é um exercício, né? Isso nós aprendemos diariamente no racionalismo cristão. Primeiro, para que a gente desenvolva a fortaleza espiritual, a gente tem que ter a consciência do que nós somos. Ninguém vai desenvolver algo que não se conscientize do que é. Nós somos parcelas da inteligência universal. Se nós formos estudar o que é, na visão do racionalismo cristão, a inteligência universal, nós vamos ver que ela é força, é poder, é inteligência, é lógica, é raciocínio, ou seja, ela é a soma desses atributos que nós conseguimos identificar. Deve existir muitos outros que nós, ainda como seres pensantes, não chegamos lá ainda nessa compreensão. Ora, então, no instante que nós temos a consciência do que somos, das nossas capacidades que estão latentes, né, que advêm da inteligência universal, aprendemos, e aí entra o racionalismo cristão, acho que com muito valor, aprendemos a nos disciplinarmos, aprendemos, por exemplo, através da limpeza psíquica, a nos sentirmos vigorosos psiquicamente, fortes psiquicamente, no domínio das nossas ações, dominando os nossos ímpetos, a nossa vontade, com certeza nós desenvolvemos a nossa fortaleza espiritual, né? E fortes sempre no sentido espiritual, nunca, a ideia não é no sentido físico, né? Mas para isso é preciso, para esse desenvolvimento dessa fortaleza, é preciso constância, é preciso, além da determinação, da força de vontade em tudo. Para se autodominar, eu preciso ter força de vontade. Para realizar meus objetivos, eu preciso ter força de vontade. E eu preciso colocar essa força de vontade em ação. E assim, como um atleta exercita seus músculos para atingir as suas metas, nós exercitamos a nossa força de vontade para desenvolvermos a nossa fortaleza espiritual. Mais? Tem mais uma aqui, Gilberto. Douglas Ribeiro. Quando as pessoas agem com injustiças para conosco, como devemos nos comportar para não agir na mesma proporção? Dessa forma, nos livramos da causa e efeito? Olha, não tenha dúvida que essa pergunta é fundamental, né? Porque, primeiro, a gente, ao receber, ou entender que foi injustiçado, a primeira reação humana ou contrapor, ou responder na mesma altura, ou, enfim, reagir, às vezes de forma até de uma forma até mais vigorosa em relação àquilo que ela recebeu. E quando as pessoas têm essa consciência da justiça, de que, vamos dizer assim, que ela
aquilo não está acontecendo por acaso, aquilo está sendo uma oportunidade para testar a sua paciência, testar a sua capacidade de autodomínio, para testar a sua tolerância. E, assim, ela, com certeza, ela vai ter um autocontrole suficiente para não revidar, em primeiro lugar, se desligar da pessoa que ela entendeu foi injusta com ela e, claro, não sofrer as consequências daquela situação que, na verdade, é uma armadilha. E mesmo os espiritualistas de primeira viagem, eles acabam caindo nessa... Você me empresta esse negócio que estou precisando? É esse? Por favor. Não, daqui a pouco você me dá, depois você me dá. Obrigado. E a gente não cair nessa esparrela, né, vamos dizer assim, mesmo aqueles que estão iniciando na espiritualidade, são testados. E a verdade é o seguinte, isso é um teste. E nós estamos aqui neste mundo para enfrentarmos esses testes mesmos, né? Então, tem até um caso de também uma outra história, né? Uma senhora ia conduzindo o seu carro numa estrada de terra, né? Numa velocidade até um pouquinho incompatível com aquilo que a estrada permitia, uma estradinha de terra estreitinha, e ao iniciar uma curva, vinha vindo um outro carro também, e o camarada abriu o vidro e falou, vaca! E ela, seu porco! E de repente tinha uma vaca na estrada. Ela se preocupou em revidar, achando que ela estava sendo xingada. Mais perguntas? Foi colocado aqui essa questão da injustiça, né? É interessante que quando nós passamos a ter, quando nós passamos a ter, digamos, o conhecimento da questão da espiritualidade, que nós, digamos, quando nós sentimos que estamos sofrendo uma injustiça, é que nós possamos ver o seguinte, que conforme disse o Gilberto em seu pronunciamento agora, que aí é que está uma possibilidade que nós cresçamos dentro do ponto de vista da espiritualidade, ao entender que, bom, eu estou sendo afrontado, é preciso que eu tenha raciocínio suficiente para contornar essa situação, ultrapassá-la e seguir em frente. Porque quando nós conseguimos fazer isso aí, passamos a dizer, puxa, eu sofri isso aqui e consegui, através dos pensamentos positivos, através do uso do raciocínio, entendeu? E sabendo que eu não fiz nenhum ato contrário à questão dentro do ponto de vista espiritual, então eu consegui superar essa situação. Então, é um ponto positivo para essa pessoa que teve esse momento de sofrer uma injustiça e se sentir, bom, eu consegui. Isso é um ganho para ela, para essa pessoa. É isso. Perfeito. Bom, gente, como eu disse, amanhã vocês têm o domingo todo para estudar esse livreto e aí tirar mais conclusões para que a gente possa, então, mudar, virar a página e no dia... Você falou de 1822 aí, não foi que você falou? Você falou de 1815, acho que foi 1808, não foi, professora? Tá. Se tornou... Grupo de estudos também é história. Muito bom, mas então falando em 7 de setembro, nós vamos aqui falar sobre a família. Família à luz
da espiritualidade. No próximo 7 de setembro estaremos aqui. Bom, por falar em família, eu quero lembrar aqui de uma grande figura do racionalismo cristão que nos deixou esses dias, que era muito ligado à família e também exteriorizava, através do racionalismo cristão, o seu amor à humanidade. Refiro-me a João Gomes. João Gomes, que está na capa do jornal A Razão deste mês de agosto. Fizemos aqui uma matéria tentando homenagear João, que foi vice-presidente do racionalismo cristão de 94 a 2005 e depois de 2012 até o dia 9 de julho último. João, se fosse contar para vocês as histórias que a gente vivenciou, e não foram muitos anos, mas acho que dá para escrever um livro, mas, acima de tudo, um livro de exemplos de valor, de trabalho, de dignidade, de respeito, de desprendimento. João era uma pessoa extremamente desprendida, e não é à toa que já se manifestou no astral superior, já fluidificou água, já está aí mais serelepe do que ele já era, né? Porque agora ele está livre da matéria e sem próteses, né? Porque João, vocês não acreditam, ele tinha próteses nos 2 joelhos, de tanto gastá-los, né? E a história dele com a Maria Teresa, enfim, é tudo muito bonito, com o Ronaldo lá no dia do sepultamento, o Ronaldo disse, eu não seria o que eu sou sem o meu pai. Uma frase simples, mas que veio, a gente sentiu, que veio da alma mesmo e do reconhecimento, né? Porque a pessoa, às vezes, ela é muito boa para os outros, mas ela não tem o reconhecimento da família. Às vezes acontece isso. E o João não. O João tinha o reconhecimento de todos os amigos, de todos que viviam ao seu lado, e as pessoas que ele fazia o bem, que eram todas. Então, com essa alegria que a gente lembra dele. Mas a vida continua, né? O racionalismo cristão continua. Então, por favor, senhor vice-presidente, venha aqui, dê a sua palavra. Joaquim Ferreira é o novo vice-presidente do racionalismo cristão, e estou apresentando ele aqui a vocês, para o mundo todo. Me empresta um microfone, por favor. E, diferente do João, que não gostava de falar, o Joaquim também não é muito chegado a falar, não, viu? Mas a gente puxa ele para falar e ele fala. Por favor, fique aqui. Só para quem não conhece o Joaquim, porque ele é muito discreto, ele é conselheiro do Racionalismo Cristão já há muito tempo, secretário da Diretoria de Ação Doutrinária. Esse trabalho que nós acabamos de mostrar aqui tem a participação dele, como teve todos os grupos de estudos anteriores, os livretos, os livros, as orientações, tudo que vocês leem do Astral Superior no jornal A Razão, tem sempre lá o dedo do Joaquim, tirando vírgula aqui, botando vírgula ali, e muito mais, se eu fosse contar tudo que ele faz, além desse trabalho. Além disso, preside o correspondente de Brasília, claro que sempre teve a ajuda da Vera Vasconcelos Ferreira, irmã dele, há mais de 20 anos, né, que vocês fazem esse trabalho, 22 anos, foram convidados pelo Dr. Humberto. E eu fiquei pensando se eu mantinha ou não mantinha, mas eu resolvi manter, é brincadeira. E eu acho que
A gente, primeiro, eu estou muito feliz com a escolha, porque eu disse ao Joaquim, o dia que eu o convidei para ser o nosso vice-presidente, eu disse a ele, quando o doutor Humberto nos apresentou, e eu lembro dia, hora e local, né? Foi em 2004, eu conheci o Joaquim de nome e ele me conhecia de nome. E aí o doutor Humberto resolveu nos juntar, nos apresentar. E nos convidou para comer uma pizza numa terça-feira, na casa dele, no mês de março, se não foi dia 9, foi dia 8. 8 de março nós nos conhecemos e ali nasceu, então, essa amizade e, ao mesmo tempo, naquele instante, eu pensei comigo, um dia nós vamos fazer uma dobradinha. Está aqui. Bom, muito obrigado pelas palavras. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma honra muito grande estar levando pela primeira vez a palavra a vocês e aqueles que estão nos ouvindo e vendo pelo YouTube, pelo Facebook. Bom, o Gilberto falou rapidamente a ligação que nós tivemos e a modéstia é uma qualidade espiritual, mas a falsa modéstia, claro que não é, certo? Então, eu tenho noção, e nós todos temos, como adeptos da filosofia racionalista cristã, de que temos a obrigação de saber a nossa potencialidade, mas também a obrigação de saber as nossas limitações. Então, daí eu acho que com essa convicção, e não há casos de falsas modéstias. Então, eu me sinto preparado para isso, certamente. Vou ignorar, o Gilberto falou rapidamente, eu tenho um contato com o racionalismo cristão desde que nasci. Eu brinco, né? A mamãe veio numa reunião, ainda era aqui do lado, hoje Solar Luiz de Matos, era a casa-chefe de então, e ela estava comigo dentro da barriga numa sexta-feira, e eu nasci no domingo. Então, por pouco, eu não nasci na própria casa-chefe daquela ocasião. Então, a minha convivência com a filosofia sempre foi muito forte, convicto. Eu tenho duas irmãs, o Gilberto comentou, Vera Regina é uma delas, outra é Irene, que é a esposa do presidente, do correspondente, eu sou o presidente em exercício. Mas vamos dizer, essa vivência do racionalismo cristão, eu estou com 77 anos de idade, então o meu tempo de racionalismo cristão completam 77 anos. Eu acho que eu tenho alguma coisa para dar. Gilberto adiantou algumas coisinhas aí, e realmente, vamos dizer, nessa participação, aí eu faço essa... Ok? Pode continuar? A gente sempre conta, né, para saber o tamanho da coisa, não como vaidade, eu volto a insistir, mas pelo controle das coisas. Em termos de orientações do astral superior, já passaram de 2.200. Isso não é mérito nosso, não. Isso é importante que para todas as pessoas que estão ouvindo, meditando sobre elas, então já tem essa quantidade. Muitas delas viraram livros. Esses volumes 1, 2, 3, 4, 5 do racionalismo clássico, do racionalismo cristão, são orientações dadas a cada tempo, né, por Luiz de Matos, Antônio Cotas, Maria Cotas, e agora, por último, Humberto Rodrigues. Então, há esse somatório. Além dessas orientações dirigidas exclusivamente aos militantes, para que eles entrem no mérito, vamos dizer, para que nós, militantes, saibamos como orientar as pessoas, os assistentes de reuniões públicas, como se deve agir no atendimento personalizado ao público, que é outra disciplina, né, que o racionalismo cristão tem em todas as casas racionalistas cristãs. Então, acho que esse cabedal, vamos dizer, de participação, tive o privilégio, né, de conviver com João Gomes durante um bom tempo. Está no jornal A Razão o lembrete que o presidente Gilberto fez da participação do João Gomes no estatuto da pessoa jurídica chamada Centro Redentor, que é que dá o amparo legal à divulgação do racionalismo cristão, e aí em âmbito mundial. E o João Gomes, com a experiência que ele tinha da parte administrativa,
não só da Casa Chefe, mas, sobretudo, de todas as casas racionalistas cristãs, especialmente as localizadas no Brasil, ele teve uma participação extremamente importante na feitura desse estatuto, na ocasião em que precisava de ser atendido o novo Código Civil brasileiro, que impunha, então, novas regras para as organizações sem fins lucrativos, como é o caso do Centro Redentor, como pessoa jurídica que dá amparo ao racionalismo cristão, como disse há pouco. Então, João nos passou muitas informações para fazer esse estatuto, que tem uma pequena mudança, mas que vigora ainda hoje, com essas informações que ele teve, com essa participação que ele tinha, né, como vice-presidente, e também vale a pena relembrar como história para todos aqui, de que houve também uma participação muito forte da então esposa do presidente Astral hoje, né, o Dr. Humberto, que era o Dr. Humberto naquela época, e ela também passou muitas informações aí sobre o relacionamento entre as casas racionalistas cristãs, o relacionamento entre os presidentes dessas diversas casas, não só no Brasil, mas em vários outros países, são 8, com o próprio doutor Humberto. Então, eu tive esse privilégio de ter esse contato com essas duas pessoas, com o João Gomes, e, como o Gilberto bem falou, isso culminou, inclusive, na apresentação que o doutor Humberto fez a nós mesmos. Então, eu acho que com esse, vamos dizer, com esse cabedal, como disse há pouco, já acumulado nesses 22 anos, eu tenho impressão, eu tenho certeza, né, de que poderei colaborar. Eu espero, para encerrar, para não ser tão longo, que eu esteja à altura dos antecessores. Isso aí é uma preocupação que eu tenho que ter, não posso deixar, não ficar, vamos dizer, tentar, vamos dizer, copiá-los, porque isso é uma perda de tempo, nós todos sabemos disso. Não tem como ficar comparando Gilberto ao doutor Humberto ao Luiz. Não, cada um de nós, como todos nós sabemos, nós temos uma personalidade. Então, nós somos uma individualidade como espíritos. Então, isso tem que ser respeitado, devemos ter isso tudo sempre muito forte em nossas mentes. Mas eu espero honrar. E olha que companhia tão importante que eu estou, né? Eu vou dizer, graças ao meu amigo Gilberto aqui, que há uma sucessão. O primeiro vice-presidente foi o próprio Luiz Tomás. Foi o vice-presidente de Luiz de Matos durante muitos anos. E também presidente da filial Santos, né, como pessoa física. Depois passou a ser presidente Astral durante um bom par de anos, e hoje é o Roberto Dias Lopes. E quem é Roberto Dias Lopes? Sucedeu a Luiz Tomás na vice-presidência do racionalismo cristão. Teve uma participação extremamente importante, não só pelo conhecimento que ele tinha, não apenas da filosofia, mas da mecânica administrativa que envolvia o próprio racionalismo cristão e o tamanho que ele já tinha na ocasião em âmbito mundial. Depois foi sucedido pelo próprio filho, que era o Nelson Dias Lopes, também ficou um bom pedaço de tempo, foram construtores aqui desse monumento, como diz o Gilberto, a liberdade, né, como foi falado por Antônio Cotas no discurso de inauguração desta casa. E depois dele veio Diamantino Taveira. Quem foi Diamantino Taveira? Diamantino Taveira era dono de uma gráfica, e durante anos e muitos anos, ele que imprimiu os livros do racionalismo cristão. Foi sucedido, então, pelo nosso querido João Gomes, e agora estou eu aqui, dentro da minha própria modéstia, mas disposto, Gilberto, a colaborar com você, a colaborar com todos nós, com os militantes em âmbito mundial, e, sobretudo, estou à disposição, eu particularmente, a todas as amigas e a todos os amigos racionalistas cristãos. Muito obrigado. Bom, então, fica aqui, pode ficar, por favor. Então, com as palavras do Joaquim, nós vamos encerrando aqui o nosso grupo de estudos de hoje, a 110ª, ontem à noite também cometi esse mesmo erro, né? A 110ª reunião do grupo de estudos aqui da Casa Chefe, e o próximo será dia 7 de setembro, todos vocês estão convidados, e vamos tratar sobre a família, a luz da espiritualidade. Muito obrigado pela companhia de vocês, através do YouTube, através do Facebook, e um grande abraço, bom domingo, até segunda-feira, quando estaremos realizando as nossas reuniões públicas nas casas racionalistas cristãs. Muito obrigado a todos. Bom, agora
eu vou trocar o Joaquim pela Iraci.